Networking. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Networking. No episódio de hoje eu conversei com a atleta Gabriela Nicolino. Gabriela é uma velejadora brasileira, medalhista nos Jogos Pan-Americanos e finalista dos Jogos de Tóquio em 2020. Corre, que o episódio ficou show. Networking. Bem-vindos ao podcast Networking com Fernanda Piaia. Você já se sentiu perdido, desorientado? Agora imagina se você pudesse conversar cara a cara com pessoas que estão anos na sua frente, que são referência em suas áreas. Esse é o objetivo do nosso podcast. Queremos conectar você a pessoas que fazem a diferença no mundo e que são referência naquilo que fazem. Networking. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Networking. Hoje eu vou conversar com uma mulher que disputou vela nas Olimpíadas de Tóquio, já tem medalha aí nos Jogos Pan-Americanos. Gabriela Nicolino, um prazer muito grande ter você aqui. Oi, Fernanda, um prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Bom, para quem não te conhece, para quem nunca ouviu falar de você, eu já quero começar te desafiando. Eu sei que você gosta bastante de desafio. Ninguém vai com um barco aí de 5 metros pro Japão à toa. E eu queria ver se você consegue contar a sua história pra gente em 49 segundos. Topa o desafio? Vou tentar. Eu não sou muito boa de resumo, não, mas eu vou acelerar. Vamos lá. Bom, eu sou atleta, né? Eu passei competindo, praticando esporte minha vida inteira, desde pequenininho. Acabei caindo na vela por influência dos meus pais, que tinham um barco e começaram a frequentar o clube, etc. Não tinha nenhuma pretensão de seguir carreira esportiva, nem sabia que isso era uma possibilidade, mas sempre gostei muito do esporte, sempre me dediquei com muito afinco. Uma coisa foi levando a outra, portas foram se abrindo. E quando eu menos esperava, eu estava numa classe que era olímpica. E eu tive que me deparar com ter que escolher entre uma carreira profissional tradicional ou seguir no esporte. Fui empurrando essa decisão o máximo possível. Segui com meus estudos, fiz minha faculdade, fiz meu mestrado enquanto... Fiz minha faculdade enquanto fazia campanha para Londres, fiz meu mestrado enquanto fazia campanha para o Rio. E depois disso, quer dizer, junto a tudo isso, em algum momento eu percebi que eu já tinha escolhido a carreira esportiva há muito tempo atrás. O que você fazia junto com o esporte? A minha formação na faculdade foi marketing e publicidade. Mas eu sempre fui um pouco mais da área administrativa, assim, então por isso marketing. E aí, quando eu fiz o mestrado, eu fiz em gestão e sustentabilidade. Que legal. E se você pudesse, assim, voltar alguns anos e dar um conselho para aquela Gabriela que estava um pouco indecisa, se continuava a estudar, se continuava a trabalhar com essa parte de marketing, administração, ou se dedicava 100% à vela, o que você falaria para ela? Eu falaria para ela que se preparar, mas não adianta traçar muitos planos para a vida. A gente não consegue antecipar nada, né? A gente não consegue ter noção da quantidade de oportunidades que vem pela nossa frente com o espaço que a gente vem dando. Eu por coincidência, eu não segui nenhum dos planos que eu achava que eu teria traçado para minha vida, assim, que seria carreira profissional, etc. E ao mesmo tempo foi tudo certo. É maravilhoso estar aberto a oportunidades e a novos desafios e a ser surpreendido. Que legal. Bom, e se hoje, assim, você pudesse se definir em apenas uma palavra, que palavra que você usaria? Essa não é muito fácil, né? Não. Mas eu diria que a palavra que mais me define hoje é comprometimento. Eu sou extremamente dedicada e comprometida, né, com os passos e com os planos que eu defino seguir.
com a equipe que eu defino trabalhar. E é um comprometimento que o esporte ele exige 100%, né? Não é só sua atenção, não é só o seu tempo, é o seu físico, é o seu descanso, é a sua alimentação, é o seu estilo de vida, é o seu mental. Então, uma vez que eu tracei a meta de ir para as Olimpíadas e performar o melhor possível, eu estava entregue de corpo e alma e totalmente comprometida com esse desafio. Eu sou muito da opinião que qualquer pessoa que quer ter uma alta performance, seja em que área for, mas no esporte isso é muito claro, né? Tem que ser comprometido. Porque com o esporte não tem essa, né? Primeiro que você tem que treinar todo dia, você não tem a desculpa de não treinar, por mais que você esteja cansado, tipo, algum tipo de treino você tem que fazer, seja um treino mental num domingo, por exemplo, mas algum tipo de treino você tem que fazer, além disso você tem que descansar, você tem que cuidar da alimentação, você tá o tempo todo trabalhando, digamos assim. E eu tenho a sensação de que para qualquer coisa na vida, você não pode estar duvidando das suas decisões, sabe? Uhum. Tem uma parte saudável em se questionar e avaliar e reavaliar muitas vezes, mas uma vez que você decide um caminho que você quer seguir, você tem que estar... Não pode estar pensando né? E se eu tivesse escolhido o outro... Não dá tempo para isso. E isso compromete tanto o quanto você tá de fato entregue a um propósito, né? Ou comprometido com alguma causa. E isso é para qualquer área. Se você estiver estudando, se você estiver trabalhando, se você estiver no esporte, se você estiver num relacionamento, o que quer que seja. Uma vez que você escolheu aquele caminho, você tem que estar seguro de que é aquilo que você está fazendo, e mesmo que depois você pare para repensar e reavaliar, se dá determinado tempo para fazer aquilo dar certo. Tipo, tomar uma decisão e se jogar de cabeça, né? É exatamente isso. E tudo demanda tempo, né? Se você tiver na dúvida, escolher o caminho X e, em 2 dias, 1 semana, não tá dando certo, óbvio que não vai dar certo, né? Ainda não deu tempo de dar certo. Tudo depende do cultivo e do tempo de dedicação que você separa para aquilo. Então, para mim é meio nessa linha. Legal. Networking. E agora chegou a hora dos nossos patrocinadores. Solta o som, DJ! Fernanda, a gente não tem patrocinadores. Networking. Bom, e tem alguma frase, alguma citação, algo que você tenha lido, que tenham te falado, que tenha ouvido em algum lugar, que te marcou de alguma forma? Tem uma frase, ela não é exatamente voltada ao esporte, na verdade. Eu sou bastante engajada com algumas causas, né? E uma delas é a questão de oportunidades e igualdade para as mulheres. E uma frase que me bateu muito forte é: se você é a exceção que confirma a regra, você não é parte da solução, você ainda faz parte do problema. E, nossa, essa frase me bateu tão forte, assim, porque eu sentia que eu tinha oportunidades, eu ia bem nos esportes, eu, né, nunca me senti, de fato, muito oprimida, ainda quando mais jovem. Eu tive exemplos muito fortes em casa, então... E eu me sentia um pouco sem lugar de fala. Mas aí, quando veio essa frase, né? Se você é a exceção que confirma a regra, realmente é porque a regra existe. Então, quer dizer que alguma coisa está errada. Uhum. E... Bom, mudou muito meu comportamento para com essa causa em particular. E acho que ela serve para muita coisa.
E como que você atua nessa causa hoje? Hoje eu faço parte de um grupo de mulheres que criou durante a pandemia um programa, por assim dizer, chamado Lycra Justa, que é uma paródia, né, de Saia Justa, onde a gente começou a abrir espaço para narrativas femininas, conversas, principalmente focado em vela e no esporte, mas é porque a gente sente que é um ambiente extremamente masculino e a gente nem sempre todas as mulheres têm espaço para buscar oportunidades, tirarem dúvidas, crescerem, verem como carreira, etc. Então a gente começou nesse programa. Eu faço parte também do Conselho de Vela Feminina da CB Vela. E no meu dia a dia, né, assim, se eu puder, tudo que eu puder ajudar, educar, abrir olhos, abrir espaços, eu tô sempre procurando oportunidades de atuação. Que legal. E o que você entende como fé? Fé. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu acredito muito em energias, em positividade, nessa questão de harmonia. Para mim, fé, eu acho que ela está bastante traduzida na forma da gente enxergar as coisas, né? O universo. Ter fé é acreditar que as coisas podem conspirar a favor, que há oportunidades de coisas boas acontecerem e que a gente tem que se botar nessa posição de encontrar, né, de abrir espaço para as coisas boas chegarem na nossa vida. Que legal, muito bonito. Muito ligado a meio que frequência, digamos assim, talvez. Exatamente. Uma questão... quando eu digo que eu não sou uma pessoa muito religiosa, não quer dizer que eu não acredito em nada, quer dizer que eu nunca encontrei palavras para descreverem a questão de energia, natureza e etc. Que eu acho que elas são, muitas vezes, só são descritas com palavras diferentes em religiões diferentes. Que legal. Então, eu acredito muito que no fundo é tudo mais ou menos a mesma coisa, todo mundo quer dizer a mesma coisa, sobre tudo, né? Porque tudo é uma coisa só. Então, assim, minha família é católica, frequento a igreja, tudo, mas eu sempre tive essa visão muito aberta sobre essas coisas, principalmente quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o que era, porque eu tinha muita curiosidade e comecei a ver que todas as religiões praticamente pregam a mesma coisa, mas de uma forma um pouco diferente. Então, no fundo, é um pouco de tudo. É exatamente isso. E eu ainda acho que tem uma questão um pouco da natureza envolvida, o físico com o não físico. Sim. Com certeza. Bom, se encontram de alguma forma que a gente não conhece. E se você fosse dar um conselho assim para alguém que está totalmente perdido, o que você falaria para essa pessoa? Eu falaria para essa pessoa não ter pressa, mas que para a gente não estar parado, a gente só precisa dar um passo. E eu tenho a sensação que às vezes a magnitude de planos nos paralisam, né? E acontece muitas vezes quando a gente está fazendo metas no esporte também, assim, é muito longe. Mas, a bem da verdade, a gente só precisa dar um pequeno passo para começar a entrar em movimento. E hoje que você não está mais parado, é a lei da inércia, né? Uma vez que você está em movimento, é mais fácil você se manter em movimento. Se você não estiver parado, já ajuda muito. Com certeza. Bom, que legal. E se você fosse se perguntar, conversar com você mesma, o que você falaria? Conversar comigo mesma.
Que pergunta Eu vou você te faria dizer pra que- você mesmo? Eu não sei. Eu não sei muito o que perguntar pra mim mesmo, assim, mas às vezes eu acho que a gente, não sei se é mulher em especial, mas a gente sofre muito com a síndrome do impostor, assim, né? A gente acha que tudo que a gente fez ainda não é suficiente, que a gente... E eu tenho muita curiosidade para poder me ver de fora para dentro alguma vez, assim. Eu não sei exatamente o que perguntar, mas eu gostaria de ter essa visão de mim mesma por outra pessoa, descarregada de toda a bagagem que eu já tenho de mim mesma para poder descobrir, assim, conseguir ter uma perspectiva nova, né? Porque a gente vive dentro da nossa própria vida há muito tempo. Então, dizem que é das maiores dificuldades que o ser humano tem é conseguir olhar pra ele mesmo como ele é, né? E eu acho que a gente já tem tanta coisa, né? Assim, a gente já se conhece há tanto tempo que seria interessantíssimo poder se ver com olhos mais frescos. A gente acaba julgando muito, né? Julga o outro, julga as circunstâncias e julga a gente mesmo. Eu acho que a gente é a pessoa que mais se julga, porque a gente conhece todos os nossos defeitos, todas as nossas qualidades. Então, às vezes, a gente faz uma coisa boa, a gente olha pro lado ruim. Costuma ser tão mais compreensivo e mais positivo para com nossos amigos e familiares do que a gente é com a gente mesmo, às vezes. Então, eu acho que... Eu nem sei o que me perguntar, mas eu acho... Não, eu achei legal essa linha que você foi. Seria muito refrescante, assim, de alguma forma, poder... Se ver sem filtro, fora né? pra dentro. Uhum. Legal. Bom, era isso. Muito, muito obrigado por ter topado participar desse episódio, por conversar com a gente, ter se disposto. Por fim, eu quero que você fale aí para as pessoas como é que elas fazem para achar você, para acompanhar um pouco mais do seu trabalho, acompanhar esse projeto aí que você vem fazendo, que me despertou bastante interesse aqui também. Enfim. Bom, eu tô no Instagram, TikTok, Facebook. É só procurar por Gabi Nicolino. A gente também tem uma página principal da nossa dupla, que é a Albrecht Nicolino, que são os dois sobrenomes, né, do Samuca e meu. E no Instagram dá para acompanhar um pouco do Lycra Justa, também é @lycrajusta. É bastante focado em vela, mas a gente fala coisas bastante interessantes. Tem todos os nossos episódios que a gente fez de conversas foram para no Spotify. Uma também dá para ouvir por lá ou até no YouTube. Que legal, vamos procurar. Obrigado mais uma vez, viu? Que isso, obrigada a você, Pedro. Networking. Você escutou o podcast Networking com Fernanda Piaia. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais e não perca as novidades. Até o próximo episódio! Networking.